Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Antes da gente entrar no programa, né, para vocês terem a primeira vista, claro que eu acho que alguém já deve ter curiado um pouquinho, ter mexido um pouquinho no programa, procurado alguma coisa no Google, né? Mas antes de eu apresentar o programa aqui para vocês, eu acho importante a gente falar do pré-planejamento. O que é o pré-planejamento? É quando você coleta todas as informações que você precisa ter para elaborar o seu planejamento. Como eu já falei para vocês, vocês podem fazer planejamento de N maneiras diferentes, né? Com N objetivos diferentes. Um objetivo próprio, um objetivo para uma empresa que te contrata, um objetivo para uma empresa onde você trabalha, né? Então existem várias circunstâncias que podem pedir de você a necessidade de elaborar um planejamento. Para vocês terem noção, antes de trabalhar próprio, antes de ter minha empresa, eu trabalhava em uma empresa de pavimentação asfáltica. Essa empresa não utilizava, não sei se hoje ela utiliza, né? Mas na época ela não utilizava nenhuma ferramenta de planejamento, ela só utilizava o Excel. O meu controle, as minhas obras, a minha parte voltada para a usina de asfalto, eu controlava dentro do MS Project, porque para mim era mais prático, era mais rápido para mim. Enquanto a gente tinha outros engenheiros trabalhando com planejamento de maneira demorada, ou muitas vezes até não fazia esse planejamento, eu trabalhava todo o planejamento dentro do MS Project. Então eram arquivos pessoais. Ah, Matheus, seu chefe te cobrava, seu gerente te cobrava, o seu superior imediato cobrava. Não. Eu fazia porque facilitava a minha vida. Então eu sabia o que estava acontecendo, como estava acontecendo e por que estava acontecendo. Quer aprofundar seus conhecimentos sobre a engenharia civil? Com a plataforma EduPlay você tem acesso a mais de 20 cursos no mesmo lugar, como AutoCAD, Revit, orçamento, marketing e muito mais. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada de sucesso hoje mesmo. Então, a gente precisa dessa etapa pré-planejamento justamente por isso. Ah, se a obra é minha, beleza, a obra é sua. Foi você que fez o orçamento dela? Foi. Ótimo. Foi você que fez o projeto arquitetônico dela? Ah, não, não foi. Foi você que fez o estrutural dela? Ah, não, não foi. Foi você que fez o memorial descritivo dela? Não, não foi. Ah, foi você que fez o projeto elétrico, projeto sanitário, projeto hidráulico, drenagem. Então, por mais que tenha sido você que fez qualquer uma dessas outras etapas, ou até mesmo toda, você conseguiu fazer todas essas etapas da sua obra, todas essas etapas pré-obra e pré-planejamento, você vai precisar coletar e juntar todas elas. Um ponto importante, que aí a gente volta lá, que a gente vai lá para outros aspectos da engenharia, que é a inovação que veio com o BIM, a parte de compatibilização de projeto é muito importante. Ela ajuda a gente também nessa área de planejamento. Quando os projetos já estão compatibilizados, o orçamento já está compatibilizado com os projetos, isso tudo é muito importante para o planejamento dar um resultado preciso. Trabalhando de uma maneira mais detalhada agora, o que é que a gente precisa prestar atenção? Primeiro ponto, tem um orçamento bem definido, como eu falei para vocês. É importante toda a compatibilização de todos os projetos para que o nosso orçamento venha refinado, para que o nosso orçamento venha de acordo com o que de fato vai ser executado. Orçamento é muito importante e tudo aquilo que o orçamento traz. Matheus, o que é que mais o orçamento traz além do orçamento? Orçamento traz composição de custo unitária, orçamento traz curva ABC, orçamento traz planilha de insumos, insumos de material, insumos de mão de obra. Isso tudo uma planilha de orçamento traz. E a gente precisa coletar isso tudo para lançar dentro do planejamento. Só o orçamento é suficiente para fazer um planejamento? Não. Você precisa da composição de custo unitário. Se você não tiver a composição de custo unitário, você não vai conseguir preparar o seu planejamento. Por quê? Como é que você vai saber a mão de obra necessária, a quantidade de insumo necessário para executar determinado serviço se você não tem a composição de custo unitário? Entenderam? Então a gente precisa dessas informações para poder saber a que dar atenção. Algo que vem junto ao orçamento também é o quantitativo, certo? O levantamento quantitativo é uma etapa muito importante do orçamento que é diretamente ligada ao planejamento. Você precisa saber a quantidade exata de todos os serviços que vão ser executados para refletir isso de maneira ideal dentro do planejamento. Ordem e procedimento de execução. Principalmente daqui para frente, se você preparar seu orçamento ou se não for você que prepare o seu orçamento, passar a ter esse cuidado. Muitas vezes, o pessoal que prepara orçamento não se preocupa muito, né? Principalmente porque para ele o que importa é chegar ao valor final.
né? Não a ordem do serviço. A ordem do serviço importa para quem está executando o planejamento, mas isso já serve para você se você já faz os seus orçamentos. Se não faz seu orçamento, vai no curso de orçamento da NG Play lá e assiste. A ordem onde os serviços são apresentados naquele orçamento é muito importante. Agora que você já sabe, o seu já vai vir prontinho. Quando não for seu, quando você pegar o orçamento de outra pessoa, vai lá, estuda o orçamento, vê a ordem de execução dos serviços. Se a ordem que os serviços estão colocados lá dentro da planilha batem com a ordem de execução. Mateus, está bem encaixado? Ótimo. Não está bem encaixado? Cara, edita essa planilha de orçamento antes de começar o seu planejamento. Coloca na ordem correta. Vem lá no meu orçamento, aí primeiro vem o reboco, depois vem a alvenaria. Pô, é impossível eu executar o meu reboco antes da minha alvenaria. Eu preciso que a minha alvenaria esteja levantada para poder executar o meu reboco. Antes disso, o chapisco. O chapisco não pode vir não pode vir depois do reboco. Tem que vir antes. A ordem é bloco, chapisco, reboco, ou embolso, né? Ou uma massa única. Enfim, tem que respeitar a ordem de execução. Aí onde eu disse para vocês que entra o conhecimento de engenharia, certo? Vocês prestem atenção, são engenheiros, são futuros engenheiros ou aspirantes a engenheiros. Então vocês têm que saber aquilo que vocês estão planejando. Mateus, nunca participei de uma obra. Cara, tem o Google aí, pesquisa. Vai futricar a obra, vai visitar a obra. Cara, eu sou estudante de engenharia, posso dar uma olhada na sua obra hoje? Queria entrar para dar uma olhada, tá? Para conhecer um pouco, tá? Ver como funciona, como não é. Vai atrás, vê algum amigo que esteja em obra, vê algum parente, algum conhecido que tem alguma obra, pergunta se tu pode visitar. Agora procura conhecer o serviço que você está planejando. Se você não conhecer o que você está planejando, você não vai saber planejar. É justamente por isso que eu estou apresentando para vocês aqui o planejamento da área de engenharia civil. É justamente por isso que eu estou trazendo aqui para vocês o planejamento de obras. Porque eu sei fazer isso. Se me pedirem para fazer o planejamento de como funciona uma indústria siderúrgica, eu não vou saber fazer, porque eu não trabalho com isso, eu não sou engenheiro mecânico. Não trabalho com siderúrgica. Entendeu? Então não vou saber preparar um planejamento desse porque eu não sei. Porque eu não sei mexer na ferramenta? Não, porque eu não sei o produto final. Eu não sei como é a ordem de procedimento, eu não sei como é que se executa, eu não sei qual é... Eu não queria usar esse termo agora, mas eu vou usar e mais pra frente eu explico pra vocês. Eu não sei como é a estrutura analítica de projeto, certo? Que são as EAPs. A gente vai entender um pouquinho da EAP mais pra frente. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas ordens e procedimentos de execução. Um outro ponto que também faz parte dessa EAP, que a gente vai estudar um pouco mais a fundo à frente, é o agrupamento. Por exemplo, dentro da obra, a gente tem serviços preliminares, a gente tem serviços iniciais, a gente tem etapa de fundação, a gente tem etapa de elevações, a gente tem etapa de vedações, a gente tem etapa de instalações hidráulicas, a gente tem etapa de instalações sanitárias, a gente tem etapa de permeabilização. Então, isso tudo são etapas e dentro dessas etapas tem todos os serviços necessários a serem executados, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso para lançar dentro do nosso planejamento da maneira correta. Algo que eu já falei para você aqui da composição de custo unitário é essencial para a gente fazer a vinculação entre mão de obra e material a nosso serviço. Se eu não tiver a composição de custo unitário, eu não consigo fazer isso. Memória de cálculo é algo importante, certo? Para você ter o controle, então a memória de cálculo do quantitativo desse serviço é importante que você tenha, para você saber o que você está planejando. A memória de cálculo vai te informar como foi calculado o volume de serviço a ser executado. Você vendo ali como é que foi calculado, você já vai ter uma ideia do procedimento de execução, do que é que vem antes, do que é que vem depois, de como faz aquilo, de como faz o outro. Então, isso tudo vocês vão entender dentro da memória de cálculo. E a análise de projetos. Mateus, eu só consigo fazer um planejamento se eu tiver todos os projetos. Cara, se eu disser que sim, eu vou estar mentindo. Você consegue fazer, pelo menos com arquitetônico. Mas tudo tem um preço. Se você fizer um planejamento só com o projeto arquitetônico, você não vai ter precisão na parte estrutural, você não vai ter precisão na parte elétrica, você não vai ter precisão na parte hidráulica, na sanitária, na de drenagem, na de permeabilização. Você não vai ter precisão em nenhuma dessas áreas no seu planejamento. Então, não é aquela velha história daquela outra nossa aula dos erros, né? Dos erros comuns que acontecem. Não é de caráter eliminatório, né? Você não deixa de planejar por não ter,
mas você deixa de ter qualidade por não ter. Então, cara, sempre que possível, exija projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto sanitário, drenagem, muita gente esquece, impermeabilização, muita gente esquece. A depender da situação, do ambiente, do método construtivo, isolamento termoacústico, certo? Então, todo o projeto, peça. Todo o serviço que foi executado, que precisa de projeto, peça. É importante para o planejamento. Quando você analisa o projeto, você também entende o procedimento de execução. O procedimento de execução de uma obra é uma análise completa. É uma análise completa e complexa. Ele não é só orçamento, ele não é só insumo, ele não é só mão de obra, ele não é só projeto, ele é tudo. Você tem que juntar tudo, você abraça. Vamos, falando em outras palavras, você é o último olho. Você é o último olho que passa sobre tudo. Depois de você, vai para onde? Já vai para execução, já vai para a obra. Porque você precisa de tudo isso pronto para poder executar o seu planejamento, preparar o seu planejamento. Vou repetir mais uma vez, preparar o planejamento, não é concluir o planejamento. Planejamento só é concluído quando é concluído o objeto desse planejamento. No nosso caso, obra, reforma ou construção. Tá? Então, prestar muita atenção nessa parte de projetos e solicitem tudo que vocês puderem solicitar. Todos os projetos, todos os memoriais descritivos. Cara, memorial descritivo é muito importante. Muitas vezes você pega lá o memorial descritivo do arquitetônico, simples. Memorial descritivo do arquitetônico. Quando você vai bater ele com o orçamento, opa, meu orçamento manda executar reboco de gesso e o memorial descritivo está dizendo que é reboco com argamassa de cimento, areia de cimento. E aí? O tempo de serviço para reboco de gesso é um, o tempo de serviço para reboco argamassa areia de cimento é outro. Entendeu? Então, peguem, se alimentem de todas as informações para que vocês entreguem um trabalho de qualidade. Quando vocês entregam um trabalho de qualidade, vocês passam a credibilidade. Quando vocês passam a credibilidade, vocês geram novos contratos, geram promoções, certo? Então, é muito importante vocês dedicarem dentro do planejamento a atenção que a obra precisa ter. Vocês coletando todas essas informações, claro, não tem jeito, rapaz, meu cliente não tem, diz que não vai fazer e não quer fazer. E aí, vou perder o trabalho de planejamento porque ele não vai me dar? Não. Você faz o planejamento com as informações que ele te forneceu. Recomendo o quê? Aí já é uma recomendação pessoal para vocês. Sempre que o cliente não fornecer determinada documentação para vocês, informem na entrega do planejamento. Ou melhor, façam um recibo de documentações. Quais foram as documentações que você solicitou? Informa lá no recibo. Quais foram as documentações entregues? Informa lá. Foram solicitados projetos de engenharia estrutural, elétrico, hidráulico, sanitário, drenagem, todos os projetos, cabeamento estruturado, todos os projetos foram solicitados. Recibo de entrega. Foi entregue só estrutural. Pronto. Vocês estão seguros. Por quê? O que é que pode acontecer depois? Cliente, eu não digo cliente só aquele cliente que é leigo no assunto, não. Cliente engenheiro mesmo, cliente empresa de engenharia pode te cobrar depois. Te cobra depois não é nem na maldade. Pô, velho, não é desse jeito, é daquele jeito. Por que o planejamento não previu isso? Você vai lá e mostra para ele, ó, eu não tinha como prever essa situação do projeto hidráulico porque vocês não me entregaram um projeto hidráulico. Vocês só me entregaram de engenharia o projeto estrutural. Então não tinha como eu prever isso. Entenderam? Então quando vocês analisam o projeto, vocês encontram peculiaridades dentro do projeto que já consegue prever no planejamento. Ah, Matheus, isso vai gastar muito tempo. Exatamente. Esse é o trabalho do planejamento. Gastar muito tempo planejando para que se gaste pouco tempo na obra. O objetivo de planejamento é economia, certo? Então, deem muita atenção também a essa etapa pré-planejamento para que vocês tenham todas as informações necessárias e, com isso, possam executar o planejamento à altura. Se não tiverem, se municiem de garantias e de comprovações das documentações que vocês receberam. Beleza? Até a próxima aula.